E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam indo muito bem. E hoje eu vou contar uma história pra vocês de como eu quase morri. Eu falei sobre isso no Twitter, vocês ficaram interessados, então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre esse caso da minha vida, né? Se você é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. E antes que você ache que eu estou furando a quarentena porque eu estou na praia, na verdade eu peguei um vídeo aleatório aqui de fundo, ó. Top 100 Free Stock Vídeos 4K Review. Tá escrito errado, review ainda, ó. Nem tá mostrando o mouse aqui atrás. Ou tá, sei lá, não tá não. Bom, de qualquer maneira, vamos pra história. Então, claro, eu quase morri já. E foi uma experiência muito bizarra mesmo. Porque eu tive que aprender coisas básicas da vida que às vezes você nem pensa, né? Por exemplo, eu tive que reaprender a andar. E eu vou estar explicando essa experiência toda que eu tive. Então é o seguinte, clã, muitas pessoas devem me conhecer pelo meu outro canal e eu até comentei sobre esse caso lá, que ano passado eu tive um problema sério de tumor. Na verdade, esse problema ele não surgiu ano passado, ele já estava comigo há muitos anos, mas eu não sabia que eu tinha esse tumor no intestino, né? Desde criança, desde que eu tinha 16 anos, eu sentia muita dor aqui do lado esquerdo da barriga. E era muita dor, uma dor insana mesmo, saca? E eu ficava com muita febre, eu sofria muito, ia no médico, o médico falava que não era nada, às vezes o médico falava pra mim que era só problema psicológico e ficava de boa por isso mesmo. E geralmente isso vinha quando eu tava muito estressado, quando eu dormia muito mal. E é estranho, né? Porque eu pensava que não fosse nada demais, era só estresse mesmo que acabava virando isso, né? Me dando esse problema. Então, quando eu fiz a faculdade, quando eu fui trabalhar, eu passava direto por problemas desse aspecto e eu sempre tentava tomar cuidado, né? Dormir bem, me esforçar bastante para deitar direitinho, comer bem e não ter tantos problemas. Embora que a minha alimentação ela nunca foi muito boa, né? Na maior parte da minha vida eu passei comprando aqueles almoços congelados que vende no Carrefour, sabe? Não sei se vocês já compraram aqueles, principalmente da Perdigão, que custam 6 ou 7 reais. Eu comprava sempre aqueles almoços e durante a época da faculdade eu só me alimentava daquilo, né? E eu acho que talvez isso não tenha feito muito bem pra mim, né? Mas o ponto é, tipo, eu fiquei anos desenvolvendo esse tumor, né? E eu não sabia o que era, os médicos não sabiam o que era. Eu ia no SUS, teve uma época que eu até cheguei a ter um choque séptico, né? Porque eu tive um rompimento no intestino e isso acabou infeccionando e pra quem não manja, choque séptico é um negócio bem sério, cara. Tipo, o médico falou pra mim que eu tinha poucas chances de sobreviver, inclusive, quando eu tive. Mas eu consegui, passei por isso aí, fiquei de boas. Na época eu lembro que eu fiquei internado, foi em 2014, eu acho, alguma coisa assim. Eu ficava tremendo tanto, cara. Foi horrível, foi terrível em 2014, quando eu tive esse choque séptico. Mas aí depois passou e eu acabei continuando levando com a barriga, né? Eu acabei ignorando, né, essas coisas todas e achando, deve ter sido só um momento de estresse ou alguma coisa do tipo. Aí, beleza, em 2018 para 2019 eu tive uma crise muito forte, uma das mais fortes de todas. Eu lembro que eu quase desmaiei de dor, pra vocês terem noção. Imagina uma dor tão grande que você quase desmaia de dor. E eu sentia muita dor, eu ouvia um barulho, sabe? Como se tivesse um aqui dentro da barriga, saca? E depois disso, eu fui no médico, busquei ajuda. E eu lembro que nessa época eu tava sangrando bastante, inclusive. E o médico, ele pediu pra fazer uma ressonância magnética. E eu fiz essa ressonância e deu que eu tava com uma lesão no intestino. E essa lesão era bem séria, né? E aí eu tive que fazer uma colonoscopia. Marquei essa colonoscopia no médico que marcou rápido até. Tipo, marquei uma semana na outra, eu já tinha feito a colonoscopia. E essa colonoscopia deu que eu tava com um tumor no intestino. E esse tumor ele tava bloqueando o trato intestinal. E eu ia ter que fazer uma cirurgia para remover esse tumor. E aí, tipo, isso foi em fevereiro e eu marquei a cirurgia para o final de abril, basicamente. Então foi 2 meses que eu tive que passar sofrendo muito, porque eu passava o dia vomitando, pra vocês terem noção. Teve um dia que eu vomitei 20 vezes. E quem for no meu canal, né, no laboratório nessa época especificamente, em fevereiro do ano passado, vocês vão ver que eu tava sem voz, porque eu vomitava tanto que eu acabei perdendo a voz de tanto que eu vomitei. E eu sofri muito, cara, nessa época. Foi terrível. E aí, eu cheguei num ponto, cara, que, tipo, não tava mais aguentando. Aí eu liguei pro médico, né? E o médico remarcou a cirurgia por urgência pro começo, né, de abril. Ou pelo menos a primeira metade de abril. E aí eu fui lá fazer a cirurgia. E a princípio era só a cirurgia simples, saca? Eu ia fazer um corte aqui na parte de cima da barriga e depois na parte de baixo. E no caso ele ia utilizar câmeras, né? Ele ia fazer 3 incisões. Uma para passar os equipamentos, né? A câmera, colocar também o negocinho que ia cortar. E aí ele ia recortar 2 pedacinhos de intestino e juntar e pronto.
já GGWP. Só que, bom, a princípio a ideia era essa, só que não deu certo. Por quê? Porque o meu intestino estava tão inflamado que ele estava super inchado. O médico falou que se eu ficasse mais uma semana daquele jeito, eu provavelmente teria morrido, porque meu intestino teria explodido, alguma coisa do tipo. E para vocês terem noção, o médico falou que ele tirou da minha barriga um intestino que ele tinha a circunferência de uma garrafa PET. Então, meu intestino estava dessa grossura, basicamente. E ele tirou 30 centímetros do meu intestino. E, obviamente, não deu para tirar, né, com a câmera. Então, ele teve que fazer uma cirurgia aberta. E para você ter uma ideia, tipo, aqui de cima, ó, daqui, ó, dessa parte aqui, ó, que eu não sei se eu posso mostrar isso aqui no YouTube. Mas aqui de cima até lá embaixo mesmo, eu tive que cortar. E pra você ver, foi 44 pontos, cortou tudo, cortou o umbigo, passou por cima de tudo, foi um corte gigante. Eu não sei se você já viu Metal Gear, a The Boss tem uma cirurgia na barriga, né, uma cicatriz, é basicamente aquela cicatriz que eu tenho agora, né, eu tenho essa cicatriz aqui. E cara, foi terrível a recuperação, sabe, porque... Tipo, tudo bem que o médico fez a cirurgia, deu tudo certo, foi maravilhoso. Foi uma cirurgia de umas 6 horas, alguma coisa assim. Consegui ficar bem, recuperei bem, mas foi muito duro. Porque, tipo, eu lembro que eu fiquei muito surpreso que eu fiquei os 3 dias deitado, saca? O primeiro dia que eu fui no hospital me preparar pra cirurgia, o segundo dia, né? E o terceiro dia, aí veio a fisioterapeuta e ela quis que eu andasse, né? Porque eu não posso ficar deitado o tempo inteiro, senão eu perderia massa muscular, um monte de coisa assim. E, cara, velho, pra vocês terem noção, eu falei, que isso, cara, eu sei andar, eu com certeza sei andar. E aí, quando eu levantei, assim, não sei o que aconteceu, mas eu fiquei tonto, eu não conseguia levantar. Eu não conseguia botar o pé no chão, não conseguia ter equilíbrio, eu não conseguia me movimentar. Aí o médico, né, o fisioterapeuta, falou que isso acontece quando você tem um trauma muito grande, né, uma cirurgia do nível que eu tive, e aí os seus pulmões diminuem de tamanho, passa a bombear menos sangue também pro cérebro, coisa assim. E aí quando você levanta, né, aí é quando tem que ficar forte, né, a circulação para o seu cérebro ficar bem oxigenado. E no caso, eu não conseguia, cara, não conseguia. Eu tive que reaprender a andar passo a passo. Sabe que nem aqueles filmes que o cara vai com um bracinho assim, alguém vai levando ele? Então, tive que fazer isso no hospital, cara, foi muito insano. A pior parte de ficar no hospital foi que eu fiquei muito solitário, né? E eu fiquei com todos aqueles negócios, sabe? Tipo, bagulho colado no corpo inteiro, né? E era muito, muito ruim. No começo doía um pouco, no primeiro dia doeu bastante, ardia muito, mas aí depois do segundo, terceiro dia não doía mais tanto. Doía mais quando eu me movimentava. Eu lembro que eu tinha que fazer radiografia, né, pra saber se estava tudo bem. E cara, velho, eu vou falar pra vocês, viu? Se fosse. Porque nessa época, né, que eu fiz essa cirurgia, eu tinha praticamente acabado de entrar na Unimed, né? Eu paguei esse plano de saúde, graças à minha esposa, né, que influenciou bastante isso. E se não fosse ela, provavelmente eu não estaria vivo aqui, porque quando eu ia no SUS, ele só falava, tá tudo de boa, toma uma dipirona do SUS, né, e acabava ficando por isso mesmo. E no caso, a Unimed salvou minha vida de verdade, né, e tipo, cara, pagando R$ 300 de plano por mês, eu consegui basicamente fazer uma mega cirurgia dessa e tá bem. Hoje em dia eu tô 100%, praticamente não tenho mais problema nenhum, e é extremamente libertador pensar, sabe, que essa dor foi embora, aquela dor que eu sentia, saca, porque aquilo fazia com que eu ficava muito tempo sem poder agir, saca, eu ficava desligado. Eu não sei explicar pra você, mas é tipo assim, eu tô indo na faculdade, aí chega a semana de prova, me estresso demais do mal, e aí eu começo a sentir muito dor, aí na próxima semana, depois da semana de prova, eu tenho que ficar a semana toda em casa, porque eu fiquei doente, e era sempre assim. Então, todo mês eu passava doente, saca? Primeiro foi uma vez por ano, no começo, né, quando eu tinha 17, 18 anos, era uma vez por ano que eu tinha essas crises. Aí depois dos próximos anos foi aumentando, uma vez a cada 3 meses, uma vez por mês, aí depois uma vez a cada semana, quando eu tava aqui no Rio de Janeiro, eu tava tendo essas crises uma vez por semana, e depois uma vez a cada 3 dias. Então, na semana, eu passava praticamente uns 3 dias da semana passando mal, depois 4 dias passando mal, e os outros dias eu passava de boa, saca? E pra você ver como eu tinha força de vontade pra fazer o meu canal do YouTube, saca? As pessoas acham que para fazer um canal de YouTube é só você sentar aqui e GGWP, mas é muito trabalho que a gente tem que fazer, e eu me surpreendo com a força que eu tive para fazer aqueles vídeos durante aquela época, saca? Que para muitas pessoas era só clickbait ou vídeo de 10 minutos, alguma coisa do tipo, mas hoje parando para olhar para eles, tipo, para vocês ele pode não ter um significado nenhum, até porque foi uma lista que eu fiz, foi um vídeo falando de uma notícia que saiu, que nem aquela lá do Cami reclamando do cliente, coisa do tipo,
mas na época foi uma luta muito grande, foi um esforço descomunal que eu tive que fazer pra produzir aquele conteúdo, lançar em dia e fingir que tava tudo bem, porque pra vocês tava tudo bem, eu só aparecia por 10 minutos, mas pra mim ficar de boa no PC por 10 minutos eu tinha que me preparar bastante, eu tinha que respirar bem e falar, agora eu vou aguentar essa dor, eu vou gravar, vou ficar bem por 10 minutos, aí passava, aí depois eu me jogava na cama e tava lá morrendo, basicamente. Então foi muito insano ter passado por tudo isso, saca? E ainda mais ter passado por essas duas experiências de quase morte, né? Quando eu tive o choque séptico e também quando eu fui operar. E antes, tipo, encarar a morte em si, cara, eu tenho muito medo, mas tipo, quando eu tô de boa, assim, deitado na cama, eu fico pensando, cara, o que que acontece quando a gente morre, coisas do tipo. Mas quando a gente tá lá no momento, saca, você não se preocupa tanto com isso, saca? Inclusive, parece até que tá tudo tranquilo, saca? Se acontecer, aconteceu, você não liga. O que me faz pensar que talvez a gente se esforce demais em pensar coisas e acabe tendo crises de ansiedade, sendo que quando a gente for confrontado com isso, a gente vai ver que não é isso tudo que a gente tá esperando. Ficar esperando o pior sempre é muito pior do que ter o pior em si, entendeu? Então, se você ficar pensando nas feridas que você vai ter e evitando elas, você vai acabar gerando feridas psicológicas que vão doer muito mais. Tipo, se eu tivesse buscado antes ajuda, se eu tivesse me esforçado tipo, bem no começo, talvez eu tivesse tido dor, sim, porque eu fiz uma cirurgia menor, como por exemplo essa das câmeras, ou até menos, né? Com a colonoscopia, no começo do tumor, talvez teria sido o resultado, já teria resolvido isso. Infelizmente o SUS não me ajudou nesse aspecto, mas enfim, o meu médico ele disse que eu não deveria culpar alguém por isso, porque é muito difícil, né, alguém da minha idade ter um problema desse tipo, né, e graças a Deus não é um problema de ter que fazer quimioterapia e coisas do tipo, né, foi só um tumorzinho que não vai dar nenhum outro problema. Agora eu ia ter que voltar lá no médico para fazer outra colonoscopia para saber se tá tudo certo, só que com essa quarentena a gente não tá podendo, né, mas de qualquer maneira, essa experiência ela me ensinou muitas coisas. Muita gente fala que eu sou super zen, coisa do tipo, sabe? E de fato, cara, eu já vivi muita coisa, saca? Eu acho que uma pessoa nunca vai ser zen ou ela vai ter maturidade se ela não viver essas coisas, entendeu? Eu postei lá no Twitter várias coisas que eu fiz, que eu viajei ao Brasil, já levei facada em briga de faca, quase morri, né, com essa cirurgia. E isso me ensinou muitas coisas, sabe? A não me preocupar tanto com as coisas que acontecem, a não me preocupar tanto com ela do joguinho, a não brigar com os amigos por causa de política, a não ficar, sabe, perdendo tempo de vida, que a vida ela é muito valiosa e a vida ela é muito curta também. Porque, como eu, tipo, num dia eu tô muito bem, aí daqui 2 dias eu tô passando muito mal, né? E aí, o que que vai acontecer? E, bom, se você acha que eu fiquei totalmente sem sequelas por causa de ter tirado 30 centímetros do intestino, saiba que eu fiquei 100% tranquilo. Eu nunca mais tive problema, não tive nenhum tipo de restrição alimentar mesmo, tendo retirado 30 centímetros do intestino. Tô super bem, não tive mais problema nenhum, nunca mais senti dor, nada. E o único problema que eu tive é porque eu tive que ficar um mês basicamente deitado, né? Que eu não podia me locomover direito. Eu tentei me locomover, só que eu tinha muita dor, né? Então não era tipo, vou andar aqui uma maratona. Eu conseguia andar um pouquinho, ir até a venda lá da esquina, é coisa do tipo. Só que esse tempinho que eu fiquei, eu acabei desenvolvendo uma hernia de disco. Hernia de disco, para quem não sabe, é quando os seus ossos, né, eles espremem demais, alguma coisa, aí faz uma rachadura na cartilagem que fica para amortecer. E aí essa cartilagem acaba vazando e ela acaba apertando o seu nervo e dói pra caramba, você não tá ligado como dói esse bagulho. E eu comecei a ter isso, né? Porque eu já tinha problema de ficar sentado. Inclusive, essa cadeira eu já expliquei que eu comprei ela porque eu tive muito problema de costas no passado, porque eu tinha uma cadeira quebrada, que eu usei por 1 ano, inclusive. Foi justamente essa cadeira que fragilizou minha coluna, que eu fiquei usando ela por 1 ou 2 anos. E aí, depois eu comprei essa cadeira e nunca mais tive problema. Só que aí, por conta de eu ficar deitado, isso acabou fragilizando mais ainda e me dando essa hernia de disco. Aí eu tive que fazer fisioterapia, fiz pilates por muito tempo. E foi assim que eu acabei ficando doente agora essa semana, né? Porque quarentena, parei de fazer os exercícios, né? Achei que tava de boa e aí acabei tendo uma crise. Aí, moral da história, fiquei deitado o dia inteiro porque eu não conseguia levantar. Eu levantava pra ir no banheiro, já tava quase caindo no chão. Porque, pra quem não sabe, eu não sei explicar direito a dor, mas, tipo, não é uma dor, tipo, que é insano. Parece... As pessoas dizem que é como se você tivesse levado um tiro. Eu nunca levei um tiro, mas é como se desligasse, saca? Você tá andando, aí você começa a tremer muito, aí você perde a força e começa a vir aquela dor terrível, e aí você fica desesperado, cara. Você quase cai do chão, cara, de dor. É um bagulho muito bizarro.
Sério. E eu teria que fazer uma cirurgia, mas eu vou ficar fazendo fisioterapia mesmo. Agora eu já tô fazendo de novo os exercícios, comprei aqui os equipamentos e torcer para que eu fique bem de saúde, né? Então, essa é a minha saúde, basicamente, né? Muita gente acha que o cara é gordo, ele tem todos os problemas do mundo, né? Que o cara é gordo, ele vai morrer daqui 30 dias, né? Eu já fiz vídeo sobre gordofobia explicando isso, mas em questão de saúde, eu nunca tive nenhum problema, eu sou bem saudável, saca? O único problema que eu tive mesmo foi esse tumor que desenvolveu no meu intestino, que acabou acarretando, né, para agravamento de problema na coluna, porque eu vivo sentado, né, porque eu tinha cadeira ruim, coisa do tipo. Mas fora isso, eu sou uma pessoa bem saudável, não tenho problema não. Tanto que se não fosse pela minha saúde estar bem tranquila, né, bem em dia, eu não teria conseguido sobreviver a essa cirurgia gigante que eu fiz, né? Mas graças a Deus tudo deu certo, né? Então é isso aí, clã. Essa é uma das histórias da minha vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que isso tenha inspirado vocês de alguma forma, porque eu gosto de fazer esse conteúdo aqui para ensinar e inspirar vocês. E se você não curtiu, escreve aí nos comentários o que você esperava desse vídeo, beleza? E depois eu vou fazer o vídeo aqui falando sobre a briga de faca. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.